Vai começar agora o PampaCast, o podcast do Grupo Pampa, que valoriza as pessoas que fazem o agronegócio do sul do Brasil acontecer. Você também faz parte do nosso bate-papo. Acompanhe e interaja com a gente. Seja bem-vindo a mais um PampaCast. Olá, seja bem-vindo ao nosso 15º PampaCast. Hoje vai ser muito bom a nossa conversa, nosso bate-papo, pelo tópico que a gente vai trabalhar hoje, né? A gente já vai começar agora as baterias aí dos leilões de genética, onde começam a vir muitos dados, né, nos catálogos cada vez mais completos, e isso faz muito bem para quem busca comprar reprodutores, matrizes, né, busca melhorar o seu plantel. E hoje a gente vai falar muito sobre esses dados, especificamente sobre a ultrassonografia de carcaça. A gente recebe hoje Fábio Santos, nosso grande parceiro aí de longa data, já posso dizer assim, né? Que sempre está, na maioria dos casos, maioria das fazendas que a gente atende também, conto com esse serviço, esse atendimento da Prime Bov, na pessoa do Fábio Santos. Eu quero começar cumprimentando ele. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Matheus. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Realmente uma parceria já de alguns anos e vai ser um bate-papo muito interessante e prazeroso estar falando sobre a ferramenta. Tá, joia. Pessoal, você então que está nos acompanhando, já peço mais uma vez para que se inscreva no nosso canal Pampa, aí a gente está atingindo agora, talvez já está até passando de 12.500 inscritos. É muito interessante, muito bom, a gente trabalha muito para o crescimento desse canal, que a gente começou já há um bom tempo e vem se fortalecendo cada vez mais, criando esses laços, né, com quem está aí disposto a melhorar a nossa pecuária aqui do sul do Brasil e do Brasil como um todo. E você que tem muito interesse aí em entender um pouco mais sobre essas réguas da ultrassonografia de carcaça, a gente vai estar falando ponto a ponto o que significa aquele valor referente à área de olho de lombo, o que significa aquela medição da picanha, do marmoreio. Então você que tem esse interesse em saber um pouco mais hoje, ou até mesmo tem a dificuldade às vezes de interpretar esses dados, hoje é o bate-papo para a gente conhecer um pouco mais da ferramenta, ver o que ela pode proporcionar, não somente nos leilões de genética, onde mais a gente vê esses dados, mas também na produção de bezerro, sempre com foco final na produção de carne, né, de qualidade e na produtividade do rebanho nacional como um todo, né? Fábio, para a gente começar o nosso bate-papo, vou deixar para você essa apresentação, né? A gente sempre tem primeiro captado aqui o histórico da pessoa, o currículo, né? E até vou deixar para você se apresentar, mas tu me falava que não vem do que a gente talvez tenha tradicional da zootecnia ou até mesmo da veterinária. Oi, Matheus, vamos lá. A minha história começou com a pecuária quando eu tinha 4 anos. Meus pais compraram uma área lá em Guaramirim, próximo a Joinville, Santa Catarina, e na qual começaram a mexer com pecuária lá. Então, a minha infância passei acompanhando manejos na fazenda, vacinações, etc. E tive uma perda do meu pai quando era muito novo, com 14 anos, e é nesse período aí que daí com a perda e com a questão de ensino médio, né, escolaridade e tal, eu me afastei um pouquinho da fazenda. E foi nesse momento que então que eu fui para uma formação mais técnica em exatas, em sistemas de informação, que era uma área que eu gostava muito, assim, a questão de software, tecnologia, sempre fui muito fã, né, muito curioso em cima disso. Então fiz a formação em cima de exatas. Trabalhei 7 anos com desenvolvimento de software e aí em 2009, devido a um momento familiar, eu voltei para a fazenda junto com a minha mãe, que a minha mãe estava administrando a fazenda, e comecei a acompanhar com ela em 2009 a fazenda até então, né? E aí, como eu era muito fã já de tecnologia, a gente sempre buscava o que tinha de novo. Então, assim, eu não tinha condições de fazer uma medicina veterinária ou uma zootecnia na época, porque os cursos diurnos me impossibilitariam de estar na fazenda no momento que eu precisava estar na fazenda, né? Que é durante o dia. As atividades só acontecem ali. Então, o que eu fiz? Eu fui buscando profissionais capacitados, né? Referências, e muito curso, simpósios, treinamentos para a gente estar buscando esse conhecimento prático, né? Teórico e prático.
E até nesse caso, aí em 2010 já começamos a mexer com IATF, na região foi bem difícil conseguir um profissional, porque não existia nenhuma fazenda na região, até de Joinville, que fazia IATF ainda. Então a gente começou a buscar profissionais de um pouco mais longe para realmente começar com essas tecnologias dentro da propriedade. E aí em 2015, numa dessas fake courts lá em São Paulo, eu estava lá e teve uma palestra da doutora Liliane, da DGT Brasil, na qual nós somos parceiros com o Software BIA, somos parceiros deles. Quando a Liliane fez a palestra, muita coisa que ela foi falando lá, eu fui linkando com a nossa fazenda, com nosso sistema de produção, e foi batendo as informações que eu imaginava que poderiam ser e não tinha conclusão daquilo, né? Até cito casos assim, de bezerros de desmama, que desmamavam mais pesado, outros mais leve, mas quando chegava no sistema de recria e engorda no terminador, invertia, o mais leve tinha um desempenho muito bom e o que estava mais pesado ele ficava para baixo e tal. E eu fui entendendo o que era tal da área de lomba, musculosidade, e trouxe isso para a fazenda. Aí começamos a medir na fazenda, para começar a ter essas mensurações e entender melhor isso aí. E aí, em 2018, a DGT abriu os cursos práticos e teóricos de ultrassonografia para o público. E aí, em 2018, comecei a ter essa aproximação na DGT. E aí, no final do ano, até agradeço a doutora Liliane, o Danilo, o irmão dela, pela oportunidade de a gente virar parceiro deles, né? Então, no final de 2018, começamos a trabalhar junto com a DGT, e estamos até hoje. Então, assim, foi importante para mim a questão da formação em exatas, porque como eu tenho afinidade com tecnologias e gosto dessa área, a gente sempre tentou buscar o que há de novo, novidade, para ter mais eficiência, mais produtividade, né? Então, querendo ou não, eu acabo tendo um laboratório em casa, né? E me credencia ir para o cliente com mais bagagem, né? Não somente da parte teórica da ultrassonografia, prática da ultrassonografia, mas também com a parte prática, teórica da situação dele ali, né, na pecuária, né, outras questões que a gente pode estar aprendendo e trocando informações, né. Sim. Então essa é a minha carreira. Só para a gente situar também, hoje tua residência é Blumenau. Exatamente. Uhum. E a vida inteira trabalhou, ficou naquela região ali. Ficamos ali, a propriedade fica a 60 quilômetros de casa, né, então facilitava. Certo. E a questão da Prime Bov hoje, né? Até a gente falando já mais da questão da empresa. Em que momento que ela começou? Como que isso apareceu, esse negócio para você? E foi em 2018, com essa abertura desse curso de ultrassonografia lá na DGT. Daí a gente começou essa aproximação, né? A gente já estava medindo na fazenda. Então, nos facilitou essa conversa para a gente fazer uma parceria, né? Então, inicialmente, a gente começou a trabalhar dentro de Santa Catarina, né? E fomos trabalhando de forma espiral e aumentando a área de abrangência, né? Então, hoje a gente acaba tendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sudoeste do Paraná, e teve uma oportunidade de trabalhar no Tocantins, né? Então, como não tinha nenhum parceiro lá, e a gente já tinha alguns clientes de Santa Catarina também, que tem propriedades lá, nos facilitou o trabalho e o serviço no estado, né? Então, hoje a gente acaba trabalhando em Tocantins e aqui no sul do país. Certo. E, assim, a gente falando hoje sobre a ferramenta, né? Então já tem quantos anos que é oferecido esse tipo de trabalho por vocês, né, ou até num histórico de como que começou a ser empregada essa tecnologia aqui, vamos dizer, sul do Brasil? Eu vou abranger um pouquinho mais a tua pergunta, Matheus, porque eu acho que é importante. Hoje a ultrassonografia de carcaça já vem desde a década de 90, né, o trabalho, mas na época era com software manual, né? Com ultrassonografia manual, ou seja, o técnico coletava a imagem, fazia a medida tudo na mão, então acabava que a correlação não era alta, né? Mas surgiu a oportunidade naquele momento de vir os softwares, né, para isso. Então hoje o software que a gente utiliza, o software BIA, é um software americano que foi lançado em 1995 nos Estados Unidos. Para o Brasil, a doutora Liliane teve a oportunidade de fazer estágio lá e trouxe o software para a América do Sul a partir de 2005, 2006. Então, só que lá no começo, falar de ultrassonografia em 2005, 2006 no Brasil era uma aberração, né? O pessoal esculachava, não dava valor, né? Não tinha o conhecimento. Então, demorou alguns anos, na persistência da doutora Liliane, de fazer a ferramenta ser usual no Brasil. Então, assim, se a gente pegar agora os últimos 10 anos, a ferramenta explodiu, né? A questão de trabalhos de melhoramento genético, agora nos últimos anos a questão de qualidade de carne. Então, a ferramenta foi associada à produtividade e eficiência, né? Porque quando a gente busca no histórico americano, né, de produtividade, a gente vê que a partir de 1995, quando começou o uso de ultrassonografia também nos Estados Unidos, começou a ter uma mudança na raça Angus lá,
que é 80% do rebanho americano, para mais volume de carcaça, mais volume muscular. Então, se a gente pegar os dados recentes agora, a gente vê que o rebanho americano é menos da metade do brasileiro e os Estados Unidos produz mais carne que nós, né? Então, o peso de carcaça deles chega a ser 100, 110 quilos superior à média nacional do Brasil. Então, a gente não está falando de 100, 110 quilos de peso vivo de um animal, e sim de carcaça, né? Carcaça quente. Então, a gente vê que eles estão sendo muito produtivos, com várias tecnologias que surgem e eles executam e utilizam, né? Então, no Brasil, realmente, a gente pode falar de 2010, 2012, que começou o uso um pouco mais frequente da ultrassonografia, né, com o software no Brasil. Certo. E assim, né, Fábio, a gente vê muitas vezes a resistência de entender a ferramenta, né? E muitas vezes aí para quem está vendo os catálogos se torna longe ainda o entendimento completo do que quer dizer aquele dado, né? E até mesmo te passo isso para a gente poder desenrolar essa conversa, que muitas vezes tem aquela situação, tá, mas esse dado aqui é porque o animal está preparado, né? Então, assim, acho que acaba tendo uma falta de informação nesse sentido. Sim, Matheus. É até uma pergunta bem importante, eu vejo, porque a gente ouve realmente bastante o pessoal falar, mas os animais do leilão, os touros do leilão estão com uma alimentação, com ração, uma suplementação melhor, né? Mas um dado que a gente passa para esses clientes, esses produtores, é o seguinte: quando a gente vai fazer a avaliação dos animais para o leilão, a gente está num cliente, um produtor de genética que está com uma geração ali para ser entregue no leilão, né? Quando a gente faz a avaliação de carcaça por ultrassonografia nesse grupo contemporâneo, nesses animais, a gente vai ter animais está nos catálogos, animais com 6, 7 milímetros de espessura de gordura, e tem animais que estão com 2, 3 milímetros de gordura. Então, se o fato fosse a nutrição, estariam todo mundo muito bem acabado. Mas não é o que a gente visualiza. Por quê? Porque a genética nos mostra isso. Vai ter animais daquele grupo contemporâneo que ele tem maior precocidade de acabamento, e tem animais que não têm a precocidade. Então, dentro daquele grupo contemporâneo, embora a nutrição às vezes seja um pouquinho superior a campo, a gente vai ter animais que vão mostrar que são mais precoces e animais que não são tão precoces. Animais que têm mais musculosidade e animais que têm menos musculosidade, com o mesmo ambiente, com a mesma nutrição. Então, essa informação tem que ser bem explicado, que realmente assim, o fator nutrição somente potencializa a genética que o animal tem. Então, se o animal não tiver genética para aquela característica, a conversão alimentar dele, a produtividade dele não vai ser eficiente frente ao que ele tem, o que ele está recebendo de nutrição, né? Então, a nutrição é o complemento para potencializar as características genéticas que o animal tem. E Fábio, assim, falando bem de uma maneira mais simples possível, né? Hoje, para quem busca, vamos até fazer assim uma separação, né? Para quem busca a produção, melhoramento genético, né? Qual que é a orientação de vocês? E para quem trabalha com gado comercial, a orientação como que ela é feita por parte da equipe de vocês hoje? Digo assim, né, no uso da ferramenta. Certo. Matheus, assim, a gente sempre busca o equilíbrio. Por que eu falo equilíbrio? Que a genética nos mostra que a musculosidade de um animal ela é inversamente proporcional à gordura. Então, vamos lá. Se eu pego um animal e coloco mais musculosidade nele, mais carne, mais rendimento, eu perco gordura quando eu vou para os excessos, né? Quando eu pego um animal e coloco muita gordura, eu perco músculo. Então, quando a gente fala de musculosidade, a gente está falando de rendimento de carcaça, desempenho, conversão alimentar. Quando a gente fala de gordura, a gente está falando de precocidade de abate, precocidade sexual. Então, a maioria dos sistemas, a gente precisa das duas características. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. É justamente o equilíbrio que a gente vai conseguir ter produtividade e eficiência. Porque, por mais que um touro nos traga no rebanho, o produtor seja de cria, vai vender os bezerros, e o touro traga musculosidade para dar um peso de desmama maior, ser mais produtivo depois também e eficiente no confinamento do cliente dele, ele vai reter fêmeas para a evolução do plantel. Se aquela fêmea não tiver espessura de gordura, precocidade sexual, ela vai ser uma fêmea tardia no sistema. Ela vai ser uma fêmea que não vai entregar um bezerro ao ano para a fazenda. Então ela vai ser descartada. E quando a gente fala que a
a próxima geração tem que ser a evolução, a gente tem que ter o melhoramento genético, a gente precisa que as filhas substituam as mães e sejam melhores que as mães. Então a gente tem que dar essa condição para elas. Então, tanto o rebanho comercial como o rebanho genético e o pessoal que cresceu muito confinamento para a qualidade de carne e também para a eficiência de bonificações em frigorífico, a gente tem que buscar o equilíbrio. Porque o animal no confinamento ele tem que ser eficiente, tem que ter um GMD bom, tem que ter uma conversão alimentar ótima, mas tem que ter o acabamento. Se ele não tiver um acabamento mínimo necessário, o frigorífico penaliza ele pelo acabamento da carcaça. Então, não adianta ele ter um animal eficiente e depois ser penalizado no final. Então, ele tem que ter todo o equilíbrio das características. E, na tua opinião, assim, né, que nem é um software americano, vocês têm muitos dados também do que vem de lá, né? E a gente aqui no podcast, a gente tem falado muito sobre essa, vamos dizer assim, essa deficiência ainda que o Brasil tem e está buscando sempre a melhoria, mas existe uma diferença muito grande, como tu citou esse dado, né, da produção da quantidade de carne americana e a produção brasileira diferente, que a gente tem um rebanho muito maior do que o rebanho americano, né? Na tua opinião, qual que seria o gargalo? O que acontece de diferente hoje no Brasil e o que precisaria acontecer para a gente conseguir avançar? Matheus, os Estados Unidos, só com o software, está mais de 25 anos utilizando, né? Todos os erros e acertos que tiveram, a gente já ganhou de mão beijada, né? Porque se a gente for ver, a gente começou com o software aqui 15 anos depois que já estava em execução nos Estados Unidos. Então, a gente já teve muita correlação do dado, né, aferido lá nos Estados Unidos para a gente poder utilizar aqui no Brasil. Eu vejo hoje que no Brasil a nossa maior deficiência na pecuária de corte é a mensuração, né? Tem um dado que mostra que, se eu não estou enganado, 16% das fazendas apenas têm balança na propriedade. Então, como que a gente consegue medir, às vezes, o ganho de peso se a gente não tem nem como pesar os animais, né? Como que a gente faz a questão de, ao final da estação de monta, o percentual de prenhez, se a gente não faz um acasalamento, não tem uma estação de monta definida, né? Então, também é um percentual baixo de fazendas que executam estação de monta. Então, eu vejo que o fator de mensuração é um agravante no Brasil para essa questão. Claro que já temos um X de fazendas já produzindo muito bem, mensurando muito bem, extremamente competitivas com as lavouras, né? Estão nos mostrando isso. Então, espaço a gente tem, só que a gente precisa mensurar. É um país que acha muito e mede pouco, né? Então, a gente precisa medir mais para ver se estamos no caminho certo e acelerar. Certo. E falando agora também assim sobre a questão de como que vocês têm percebido a ferramenta nesses últimos anos por parte do produtor, né? Isso você falando também das cabanhas, né? Mas também do produtor de gado comercial. Como que é a realidade hoje para a procura e o entendimento desses dados? Hoje, a nossa carteira de clientes em gado comercial é superior de genética. O pessoal do gado comercial, ele começou a visualizar que a ferramenta é extremamente importante no rebanho dele também, porque ele faz uma IATF, ele tem todos os dados do touro no catálogo da empresa de sêmen. Então, tem várias empresas do catálogo. Hoje ele vai comprar um touro para repassar as vacas no leilão. Ele tem várias informações ali no catálogo também, do leilão, ultrassonografia de carcaça, genoma, programa de melhoramento genético, as DEPs. Porém, ele começou a ver que quando ele larga esse touro em 40, 50 vacas, os bezerros não são homogêneos. Porque o touro é o mesmo, só que as 40, 50 vacas é uma diferente da outra. Então, quando a gente fala que a genética é 50% pai, 50% mãe, se a gente não fizer esse acasalamento corretivo, a gente não vai ter esse ganho esperado nas progênios, nos filhos, nos bezerros, na primeira geração. Então, como a gente fala que, a gente não, né? A genética, os programas de melhoramento genéticos falam que as características de área de olho lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio, que a gente mede no ultrassom, são as mais altas de herdabilidade dentro da genética. Quando a gente consegue fazer esse acasalamento corretivo, ou seja, a gente tem a identificação do touro e tem a identificação da vaca, e a gente acasala para corrigir as características genéticas, melhorar as características genéticas, a gente já tem um salto de ganho de melhoramento genético na primeira geração. Então é rápido. Só que a gente precisa medir, mensurar e acasalar. Fazendo esse acasalamento corretivo, a gente já ganha em termos de musculosidade, para desempenho, conversão alimentar, e ganha em termos de gordura para precocidade sexual e de acabamento.
Então, o pessoal do gado comercial enxergou que eles precisam medir as fêmeas também, as matrizes, que é de suma importância, porque ninguém consegue produtividade somente com o macho, precisa da matriz, né? Então, a gente acaba fazendo esse volume agora até superior no gado comercial, porque a gente mensura dentro do grupo contemporâneo da fazenda, no sistema dele, intra-rebanho, a gente não compara com nenhuma outra fazenda, quem são as vacas cabeceira, as do meio e as do fundo. Para quê? Para ele ter o planejamento na fazenda. Então, pô, se esse aqui é meu fundão, que elas estão abaixo da média do grupo aqui, para área de lombo, espessura de gordura e marmoreio, eu tenho planejamento de descarte para deixar as filhas, que é a evolução da fazenda, substituírem elas. As cabeceiras a gente continua acasalando com touros equilibrados. Agora, quem está no meio ali que é bom de área de lombo e ruim de gordura, ou o inverso, a gente trabalha touros para corrigir essa característica na fêmea. Corrigindo a característica do acasalamento, a gente tem um bezerro mais equilibrado. Aí a gente vai ter uma safra de bezerro mais homogênea. Então, assim, o gado comercial hoje, que é o volume maior nosso, está buscando isso, porque ele já visualizou que as informações dos touros a gente tem, então agora vamos para as informações da vaca. Certo. E antes da gente continuar, quero até, Fábio, falar de cada tópico, né, para a gente poder entender que assim a régua ela tem vários dados e muitas vezes no catálogo a gente aproveita mais especificamente alguns, né? Mas antes disso, eu quero primeiramente agradecer também os nossos apoiadores, né, que sempre estão com a gente aqui, que é a Cooperativa Codepa, também a Pampa Empreendimentos Imobiliários e a Agrofenos RP. Pode deixar na tela a Agrofenos aí, que aí eu faço comentário. Eles que estão trabalhando agora, nesse último mês, com o agendamento das implantações de pastagem, né? Eles já estão fazendo uma agenda para o mês de agosto. Você que tem interesse, então, de organizar, renovar a sua pastagem, pode entrar em contato com a Agrofenos RP. Tá nesse contato, você vai ser atendido pela Ana Luísa, e ela vai estar organizando para ter o atendimento específico no que você precisa, com a variedade de pastagem que também você deseja. É o maior viveiro de Santa Catarina, com certeza tem a capacidade aí para te atender não só na implantação de pastagem, mas também na venda de pré-secado, na venda de fenos fardo. Então você pode estar entrando em contato com a Agrofenos RP, que vai estar com certeza recebendo aí um produto, um serviço com aquela qualidade que você deseja, que você precisa também para a nutrição de seus animais. Tem também a Cooperativa Codepa, nossa grande parceira desde o início do PampaCast. Cooperativa Codepa aí que atua nessa região aqui do sudoeste do Paraná, na região de Mangueirinha, de Foz do Jordão, de Palmas, de Reserva do Iguaçu. Está fazendo também um desenvolvimento social muito grande em todas as cidades que ela participa, com uma equipe técnica muito grande e muito capacitada para fazer o atendimento aí para você que quer estar melhorando sua lavoura. Tem toda a equipe técnica de agrônomos, veterinários que vai fazer esse atendimento especial para você. Com certeza, entre em contato com a Cooperativa Codepa, também tem aí o Instagram deles na tela. Você vai estar podendo conhecer um pouco mais do que a Cooperativa Codepa tem realizado e como ela pode, com certeza, contribuir no seu planejamento, na sua propriedade. E a Pampa Empreendimentos Imobiliários, focada na comercialização de áreas rurais, né? Comercialização e também arrendamentos de áreas rurais, né? Você que busca comprar, vender ou arrendar áreas rurais no Paraná, Santa Catarina ou até mesmo em outros estados, a gente tem vários parceiros aí que a gente cria essa corrente em prol de buscar o melhor negócio para você. E voltando aqui para o nosso bate-papo, Fábio, a gente tem feito muito, até mesmo com a AP+, a gente tem feito muitos atendimentos, né? A gente tem aí o privilégio de conduzir o marketing de muitos parceiros que realizam, né, os grandes leilões no Paraná e Santa Catarina, onde você também tem a parceria para buscar esses dados, né? Eu achei muito interessante quando tu me falava, né, nos bastidores aí, que o dado para o cliente é um plus, né? O cliente que vai estar aí disposto a comprar, o cliente que recebe o catálogo. Mas o maior ganho é a absorção desse dado e a interpretação dentro da fazenda, né? Exatamente, Matheus. Acaba que alguns produtores de genética, né, quando a gente está conversando, prestando serviço até, comentam, esse é um dado que a gente faz aí, então, né, para os clientes e tal, para eles terem a visualização do potencial do animal, né? E a gente sempre fala para eles, Matheus, que não, que assim, é um plus realmente para o cliente, né, que está com os dados de carcaça, o cliente consegue identificar o que aquele touro vai agregar no sistema dele, né, exclusivo dele,
Porém, da porteira para dentro, Matheus, é de suma importância esse resultado, porque aquela geração que a gente está fazendo ali para o leilão é uma geração que aquele produtor de genética ele selecionou, acasalou com critérios, objetivos da fazenda. Então, ali está o resultado desse trabalho, desse planejamento dele. Então, ele vai conseguir ver na avaliação de carcaça a média daquele grupo, mas individualmente ele vai ter as medidas dos animais, onde que ele pode visualizar os acasalamentos que deram certo e os que ele precisa corrigir. Então, assim, ele verificando os acasalamentos corretos, ele potencializa aquilo ali. Às vezes ele vai identificar touros que ele utilizou naquela seleção ali, naquele acasalamento, que estão tirando valores das características que as vacas dele têm. Então está regredindo. Então ali ele consegue aferir na fazenda como é que está o processo de seleção dele, né, de acasalamento. Então por isso que a gente fala, para o produtor de genética, é muito mais importante a avaliação da porteira para dentro do que para fora. Para fora é um plus, porque o cliente está visualizando, né, os valores, entendendo também que aquele produtor de genética está preocupado em entregar dados, né, valores genéticos para os clientes identificarem o melhor animal, né, e ter essa questão do valor agregado na comercialização, né. E Fábio, entende-se também que a importância do uso da ferramenta de ultrassonografia de carcaça a longo prazo, né? Porque, como tu diz, né, ela é uma situação que afere ali a geração, né? Onde vai estar possibilitando então o entendimento dos acasalamentos para a melhoria genética propriamente dito, né? Exato. Se a gente for ver a pecuária de corte, ela é médio a longo prazo, né, Matheus? Porque a gente faz um acasalamento hoje, insemina a vaca, transfere embrião, 9 meses de gestação, nasce 7 meses para desmamar o bezerro, mais um ano e meio para recria, engorda ou comercialização, né? Então a gente está falando de tranquilamente 3 anos e meio. Então quando o produtor vê que errou lá na frente, ele já perdeu 3 anos, perdeu 2 anos e meio, 3 anos. Então quando os próprios programas de melhoramento genético, Promebo, Pampa Plus, PMGZ no zebuíno, Gene Plus, eles pedem, solicitam, né, tem uma idade de avaliação de ultrassonografia nos animais ao sobreano. Por quê? Porque no sobreano a gente já consegue identificar quem vai ter maior potencial ou menos potencial daquela geração. Então a gente não precisa dar condições para aquele animal vir a ter filhos, para avaliar os filhos e visualizar que não era o caminho certo. Então a gente já, na questão do sobreano, já começa a interromper esse ciclo. E já faz esses acasalamentos futuros para correção também. Então a gente já tem esse ganho, né? A gente costuma falar que se a gente deixar para amanhã uma decisão na pecuária de corte, a gente está levando 3 anos mais um dia, né? 3 anos mais, e aí vai somando. Então esse prazo vai ficando sempre a longo prazo. E Fábio, falando agora especificamente sobre os dados que são coletados, né? Eu aqui não quero nem citar cada um, né? Mas deixar para que tu faça a apresentação de a dimensão e o quanto isso pode interferir numa escolha, né, com os dados coletados a partir da ultrassonografia de carcaça. Vamos lá, Matheus. Quando a gente fala dos dados de carcaça, né, eu acho que vamos fazer uma introduçãozinha antes, que, como eu comentei ali, que são características de alta herdabilidade. E, por exemplo, agora a gente está vivendo um ciclo de baixa bem agressivo, né? Porém, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí recorde de abate de fêmeas ano passado, aumento das exportações de carne bovina, então nos remete a um futuro promissor, né? Frente a isso, a gente precisa ser mais produtivo e ser mais eficiente nesses momentos, né? A gente trabalha em confinamentos também e é muito claro essa questão, por exemplo, em baixa, com valor de arroba baixo, um animal ganhando 1,7 kg, 1,8 kg de GMD, né, de ganho médio diário, enquanto um está ganhando 1,1 kg, 1,2 kg. Então, o de 1,6 kg, 700 está pagando a conta e sobrando. Agora, de 1,1 kg, 1,2 kg está dando prejuízo e tirando o lucro daqueles outros 2, 3 bons, né? Então, se a gente não trabalhar a produtividade e a eficiência nesse momento de ciclo de baixa, a gente não consegue se manter, né? A propriedade, o sistema, a fazenda não se mantém. Quando a gente consegue ser eficiente no ciclo de baixa, a gente consegue ser muito superior no ciclo de alta quando ela chega. Então, o que acontece? Vira uma corrente, né? A gente consegue ter mais caixa, consegue investir mais em tecnologia, agregar mais valor à propriedade e aí a gente ser novamente mais eficiente ainda do que já foi no próximo ciclo de baixa, que isso já é habitual, a gente já sabe disso. Então, como é que a gente consegue ser mais eficiente e mais produtivo? Sendo que
a gente já falou que essas características são de alta herdabilidade. O ultrassom de carcaça, hoje, ele tem acima de 90% de correlação do que a gente vê no ultrassom com o abate técnico. Então, já tem diversos trabalhos publicados de abate técnico com ultrassonografia. Então, se a gente tem uma característica de alta herdabilidade, que se a gente usar, vai passar para o nosso rebanho, e a gente tem uma correlação altíssima, por que a gente não usa? Né? Por que não utilizar? Então, quando eu falo em utilizar, a gente tem que saber identificar essas características para o sistema, para o nosso sistema. Então, quando a gente fala, nos catálogos estão sempre ali dispostos área de olho-lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio e gordura na picanha, a gente tem que saber que o quê? Que a área de olho-lombo é a medida do contrafilé. Então, quantidade de musculosidade naquela carcaça do animal. Musculosidade remete ao quê? Desempenho, conversão alimentar, rendimento de cortes cárneos, rendimento de carcaça. Então, a gente vai ter produtividade e eficiência com a área de olho-lombo. Então, quanto maior a musculosidade do animal, mais eficiente ele vai ser. Quando a gente fala da espessura de gordura subcutânea, a gente está falando da gordura de acabamento, aquela gordura que tem a cobertura na carcaça, no frigorífico. Ela correlaciona na genética com precocidade sexual e de acabamento. Então, o animal que tem essa característica genética, ele vai estar tendo mais condições de emprenhar mais cedo a fêmea e vai ser um animal que vai ser abatido primeiro no frigorífico, porque ele vai estar tendo uma precocidade de acabamento. Quando a gente fala de marmoreio, e eu acho que é um dado que daqui a pouco a gente vai ter que abranger um pouquinho mais na conversa, Matheus, o pessoal remete muito à questão de qualidade de carne. Né? Tem esse fator que está muito gourmetizado, está muito em alta hoje. Né? Só que ele tem um fator para dentro da fazenda também, para dentro da propriedade, que é o quê? Quando a gente fala de marmoreio, é uma gordura entremeada, uma gordura que está no meio do músculo. Então, ele não ocupa o lugar do músculo, e sim entre as fibras musculares. É mais uma fonte de energia que o animal tem. Assim como a vaca utiliza aquela gordura de acabamento em momentos de estresse, seca, né? Enfim, pastagem ruim, é mais uma gordura que ele tem de reserva para utilizar. Então, a vaca ela tem uma mantença melhor com aquela característica. Está mostrando em alguns trabalhos também que o marmoreio melhora sólidos no leite da matriz. Então, ou seja, não estamos falando em quantidade de leite, mas em qualidade de leite. Então, melhora a qualidade do leite daquela matriz também. E aí, se a gente for falar do marmoreio para carne de qualidade, a gente está falando de uma cereja no bolo. Então, se eu já tenho ganhos no meu sistema para dentro da propriedade, a partir do momento que o marmoreio for remunerado, eu já estou à frente, já estou tomando água limpa. Né? Eu não preciso sair produzindo, porque a gente sabe que se a gente for sair para produzir marmoreio não é fácil. E é longo prazo. Então, a gente já vai estar com aquela característica impressa no rebanho. Né? Então, o marmoreio, além de ser essa cereja do bolo, ela traz esse ganho também. Então, por isso que o produtor ele tem que estar atento também a essa característica, que se quiser melhorar a questão de habilidade materna, mantença das matrizes no rebanho. E a gordura na picanha, que é citada também no catálogo, é uma medida complementar de gordura, né? Porque a picanha está na extremidade do animal, né? Numa extremidade, e o animal, o bovino, ele deposita a gordura das extremidades para o meio. Então, quando a gente mede a IGS ali, é bem no meio do animal. Então, é sabido que ali é o último ponto de deposição de gordura. Se o animal está com 5 milímetros de gordura na IGS, eu sei que a picanha vai estar com 5 para mais. Então, a gente só fala que é uma medida complementar só para ver como é que é a precocidade de acabamento daquele animal, se é homogêneo ou não, se ele deposita a gordura homogêneo na carcaça ou ele deposita mais nas extremidades. Né? Então, é só uma medida complementar. Então, sabendo dessas correlações positivas com o rebanho, a gente tem que saber identificar no nosso sistema, e também qualquer dúvida a gente está para ir para se ajudar, se a gente quer um bezerro mais pesado no desmame, se a gente quer melhorar a eficiência reprodutiva da fazenda, se a gente quer começar a pensar em qualidade de carne, se a gente tem um frigorífico parceiro que bonifica por acabamento, a gente pode estar entregando animais mais precoces também. Então a gente tem hoje, graças a Deus, a gente tem diversos animais de diversas raças com potencial para atender qualquer sistema. Basta o cliente, o produtor, o comprador, identificar qual que é a melhor característica para o rebanho dele. Né? O touro que tem a melhor característica. Porque vai imprimir, a genética mostra isso, a herdabilidade é alta. Então, identificando, a gente já tem um ganho na primeira geração. E, Fábio, também é interessante assim, né, que muito, como tu citou, muito se fala do macho, né, do reprodutor. Né? Mas então, assim, tudo isso que você explica, também cabe o alerta aqui o seguinte, valeria muito a pena, seria então já o momento de quem hoje tem o seu sistema aí para gado comercial,
além de comprar um reprodutor que tem esses dados, mas também está fazendo esse procedimento com as suas matrizes, né? Para aí sim alcançar o que ele está buscando em um reprodutor, né? Que vai ser o complemento. Exatamente, Matheus. Antigamente tinha um ditado, né? Touro de milhão, vaca de tostão. Sim. E conversando com os antigos hoje, eles falam que esse ditado era muito popular, porque antigamente a vaca, ela era para habilidade materna, a seleção dela, ela tinha que produzir leite para a família, para casa. Então a gente não precisava ter genética às vezes no bezerro, porque a vaca suplementava ele muito melhor com o leite, então potencializava às vezes o peso no desmame e tudo mais. E hoje inverteu, a gente tem que ter avaliação de vaca, a vaca tem que ser produtiva, tem que ser eficiente, justamente para ter o complemento do touro, porque 50% é ela, né, e 50% é o touro. A seleção em cima de touros sempre já existe há mais tempo, porém os bezerros não são homogêneos, né? E às vezes o produtor quer usar o mesmo touro em 30, 40, 50 vacas e espera os bezerros tudo iguais. E não vai ser, porque tem 30, 40, 50 vacas diferentes uma da outra, né? Então por isso que a importância hoje a gente ter uma evolução mais rápida passa pela questão de identificar as matrizes para isso, né? Não adianta a gente trabalhar com matriz sem saber o que aquela composição corporal que ela tem, porque peso, tamanho, frame, volume de costela, nada isso arremete à questão de musculosidade daquela carcaça. Então, às vezes, a gente tem animais compridos, animais profundos, só que com área de lombo pequena, né? É até um fator interessante que no catálogo, às vezes, consta, e o produtor também tem essa informação, quando o cliente desejar, a gente tem um campo que a gente informa que é a área de lombo para 100 quilos, né? Porque o que acontece, Matheus? Às vezes a gente vê uma medida interessante, 90 centímetros quadrados de uma área de lombo, por exemplo, 100, porém em pesos em dois animais com pesos diferentes, né? Então, aquela área de lombo que é igual à do outro, porém naquele animal mais leve, mostra que aquele animal ele tem mais musculosidade naquele peso vivo que ele consta. Porque o outro vai pesar um pouco mais por gordura visceral, buchada, ossatura. Então, características que não é importante e produtivas para o sistema, né? Então, às vezes a gente tem vacas que o pessoal fala, essa aqui é uma vaca excelente, 600, 700 quilos, mas desmama um bezerro com 200, 220 quilos e vai ver uma área de lombo pequena. A proporção de cortes cárneos dela é pouca, né? Outro exemplo muito habitual é no frigorífico, os confinadores entregando lotes com a variação de rendimento de carcaça, né? Então, às vezes, animais pesados, uma média pesada do lote, tem animais, bois rendendo, tourinhos rendendo 54%, 53%, tem rendendo 59%, 60%, né? O que é isso, né? É a questão de musculosidade naquela carcaça. Então, é o peso que o animal carrega de músculo para poder render e ser produtivo. Perfeito. Pessoal, antes de nós continuar aqui o nosso bate-papo, quero agradecer a você que está na nossa audiência, convidar mais uma vez para que você se inscreva no canal Pampa. É sempre muito importante a sua inscrição, o seu like aqui na nossa transmissão. E eu quero passar aqui um recado especial da Duda, né? Ela que prepara o nosso Pampa News, sempre destacando as principais informações aí que promovem o agronegócio. Então eu deixo com vocês agora esse bloco especial do Pampa News. Olá, amigos e telespectadores do PampaCast. Trago para vocês agora o Pampa News com as 3 principais notícias que foram destaques no agronegócio nos últimos dias, logo após a vinheta. Primeiro destaque, iniciando o Pampa News desse 15º episódio do PampaCast, grãos dos Estados Unidos sobem. Nas negociações da madrugada, os futuros do trigo, do milho e da soja registram aumentos significativos, impulsionados por preocupações relacionadas às colheitas globais e por compras técnicas. Especificamente, as preocupações persistem devido às condições adversas de clima, como o tempo seco persistente que continua a impactar as colheitas na Rússia e no leste da Ucrânia, conforme indicados nos boletins meteorológicos. Segundo o destaque, Brasil se torna livre de febre aftosa sem vacinação. O governo federal informou que o Brasil se tornou um país livre de febre aftosa sem vacinação animal. A autodeclaração ocorre após o fim da última campanha nacional de imunização contra a febre aftosa em 12 unidades da federação e em parte do Amazonas.
Terceiro e último destaque finalizando o Pampa News de hoje, Santa Catarina deve investir mais de 3 milhões de reais para incentivar o cultivo de cereais do inverno. O investimento será para incentivar a produção de trigo, triticale e cevada no estado. O valor é de 60% superior ao ano de 2023. Esses recursos serão destinados para o Programa de Incentivo ao Cultivo de Cereais de Inverno, desenvolvido desde 2021 pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. Obrigada a todos por me acompanharem até aqui. Retorno no próximo PampaCast com mais informações. Pessoal, voltamos aqui então com o nosso PampaCast. Você acompanhou aí o Pampa News. Eu quero mais uma vez agradecer você que está nos acompanhando. Esse projeto muito especial para nós aqui, que é o PampaCast. A gente sempre tem buscado trazer cada vez mais conhecimento, o que vai fazer a diferença para os nossos parceiros aí, porteira dentro. E muita coisa boa tem saído aqui desse projeto. E continuando aqui com o Fábio Santos, ele que hoje vem pela empresa Prime Bov, um dos grandes parceiros aqui nos leilões que a gente realiza, sempre produzindo muito os dados de ultrassonografia de carcaça, essa avaliação aí que vem a complementar. A gente está aprendendo um pouco mais de como que também o produtor pode implementar isso na sua seleção, né? Não somente o pessoal de genética, onde a gente mais vê esses dados, mas também o pessoal que está aí à frente da produção comercial de gado, né? Que consegue fazer uma seleção diferenciada. E, Fábio, como a gente falou antes, né, muitas vezes é atrelado essa questão da avaliação de carcaça à questão do momento do animal, né? Tu já explicou isso no início, você que agora chegou por último pode depois acompanhar desde o início, o bate-papo foi falado de uma forma muito interessante esse ponto, mas a avaliação ela diz muito também sobre todo o restante da vida do animal, né? Exato, Matheus. A avaliação de carcaça ela é feita uma única vez na vida do animal, porque aquelas medidas identificadas elas vão melhorarem de acordo com a nutrição e sistema ambiente, né? Mas um animal que é cabeceira no sobreano vai continuar sendo cabeceira no mesmo ambiente e nutrição na fase adulta, né? Então, frente a qualquer, seja nutrição, seja ambiente, frente a qualquer obstáculo, a importância da avaliação de carcaça sempre no grupo contemporâneo. A gente nunca pode comparar animais de ambientes diferentes, né, e nutrição diferente, né? A gente não vai poder comparar um animal que está no semi-confinamento com um animal que está no campo nativo. Senão a gente vai estar penalizando uma categoria, né? Então, por isso que as informações que o público e os clientes têm nos catálogos é fidedigna daquele ambiente, daquele grupo contemporâneo. Então, se um animal tem mais gordura que o outro, realmente ele tem mais precocidade que o outro animal. Então, se um animal tem uma área de lombo maior, não é pela questão nutricional, e sim porque ambos estão no mesmo manejo, na mesma nutrição, ele tem potencial de musculosidade. Então, a identificação dessas características, né, é feita uma vez só na vida do animal justamente por isso, porque ele tendo condições nutricionais, ele vai expressar aquilo que ele tem. Então, ele vai continuar a evolução de tamanho, de peso vivo dele até a fase adulta, frente ao que ele tem de potencial daquelas características. Perfeito. E isso vale lembrar também assim, né, que nem vou pegar o exemplo da Santa Lúcia, né? Uhum. Aí então se dá também a importância de quem hoje procura um investimento em reprodutor, em matrizes, também ter essa orientação de aonde ele está buscando, né? Para ficar mais próximo então do sistema que ele tem, né? Um animal que vai caminha bem naquela forma e cabe também para a minha região aqui, né? Bem em torno disso. Exatamente. Até o exemplo da Santa Lúcia, eu acho que é importante a gente citar, foi oportuno. O seu Marcão, já estamos há 4 anos trabalhando lá na Santa Lúcia, e a gente vem vendo essa evolução genética nas médias de características de carcaça do primeiro ano até agora. A gente até vai mostrar esses dados depois no dia do leilão, né, para o seu Marcão, para apresentar aqui, porque é aquilo que a gente falou lá no começo. Além de ser um dado plus para o cliente, aquelas informações de carcaça, de ultrassonografia, para o produtor é muito importante. O seu Marcos, ele vem fazendo os acasalamentos raciais, genealogia, que não pode deixar de existirem, mas ele está somando a questão de ultrassonografia de carcaça também. Então a gente vai vendo que vai tendo essa evolução genética justamente pela preocupação que ele tem de estar entregando para o cliente dele sempre um animal superior ao que ele já levou.
né? Então, os animais não ficam estagnados, ficam sempre dando uma evolução genética. Vai trazer mais rendimento, vai trazer mais fertilidade, mais precocidade, vai trazer mais qualidade de carne, o marmoreio também aumentando. Então, as 3 características teve evolução. Então, isso que é um trabalho gratificante a gente vê num cliente de genética, justamente identificando que a informação é extremamente importante da porteira para dentro. Certo. E a questão, assim, que nem hoje muito se fala de marmoreio, de qualidade de carne, né? Mas tem muito mais tópicos que são além desse próprio ponto, como tu falou, né? Desde a questão para a fêmea, a habilidade materna influencia, né? Então, eu gostaria também da tua parte técnica, que para o pessoal que está nos assistindo, ter esse entendimento mais completo quanto ao marmoreio que muito se fala hoje, né? Porque muitas vezes você prende aquela situação assim, um grande tópico, né? É só qualidade de carne, só qualidade de carne, né? E o cara quer chegar no açougue lá e ver aquela gordura ali entre meio as fibras, mas tem que ter uma fala técnica hoje para auxiliar também quem está produzindo esse material, né? Matheus, muito se fala erroneamente que marmoreio é nutrição, né? Que é simplesmente adensar milho na dieta do animal, que ele vai expressar, vai ter marmoreio. Se fosse o caso, o Brasil já estava tranquilo de qualidade de carne, né? Porque é um trabalho muito bem feito em nutrição, porém, marmoreio é genético. A nutrição é extremamente importante realmente para aquele animal que tem a genética para marmoreio expressar. Agora, a gente já teve vários casos em acompanhamento de abate em frigorífico, que o pessoal deixa um animal um ano e pouco, numa dieta alta de energia, e quando a gente vai lá ver no frigorífico, tem 30, 35 milímetros de espessura de gordura, uma carcaça extremamente excessiva de acabamento, é feito as aparas no frigorífico, é descontada dele, inclusive do produtor, no peso final, e não tem nada de marmoreio visível. Então, é muito importante o produtor entender que realmente marmoreio é uma característica genética, né, que o animal precisa ter, para aí sim potencializar com a nutrição para aquele fim. Então, e marmoreio é muito mais amplo do que a questão de genética, né, porque tem a questão da vaca no período de prenhez, né, na programação fetal, tinha esquecido a palavra, na programação fetal, nos primeiros dias de vida, primeiro mês de vida também do bezerro. Então, tudo isso vai influenciar na qualidade de carne de marmoreio, naquela característica daquele animal depois no abate, né? Então, além dessa característica ser genética, a gente tem o ganho da porteira para dentro na questão de mais uma fonte de energia da vaca, né? E a questão de habilidade materna. Então, a gente já tem mais ganhos frente ao que o mercado, infelizmente, hoje remunera, porque nenhum frigorífico aqui no Sul, somente eu acho que um no Rio Grande do Sul está bonificando marmoreio. Tá? Até tem que confirmar a informação. Mas os demais não bonificam. Mas a gente, ao mesmo tempo, está visualizando muitas marcas surgindo, né? Marcas de frigorífico, marcas de fazendas, né? De público, criando justamente uma carne com marmoreio, porque identificaram que se coloca na gôndola do açougue ali da boutique de carne, 2 cortes de um entrecô, sendo que um tem marmoreio e outro não tem, ele cobra 30% a 40% a mais naquele que tem marmoreio, né? Mesmo o outro sendo um animal jovem, bem acabado, né? Uma carne macia, mas o público compra pelo olho, né? Então o público no Brasil, para carne de qualidade, ele identifica o marmoreio como uma garantia, né, de uma carne macia, né, porque o marmoreio acaba potencializando essa característica de maciez pela suculência. Então, o público identifica que o marmoreio já é uma garantia, então ele paga mais por essa garantia. Uhum. Mas então, assim, né, essa sua fala também ela vem conectada a toda aquela questão lá de produtividade, né, onde a gente deu o exemplo da produtividade americana, né, que onde lá a gente sabe que é bonificado de uma forma diferente, né? Vocês têm esse contato com o que vem dos Estados Unidos, né? E até consegue explicar um pouco melhor. A gente esteve, ano retrasado, nos Estados Unidos, fazendo a certificação de ultrassonografia, e visitamos alguns confinamentos no Texas, né? Então, até foi um fato interessante ali de uma visita, que um brasileiro que estava com a gente ali no grupo, comentou com o americano lá do confinamento, mas os animais aqui não parecem ter tanto posterior, tanta musculatura no posterior, né, na coxa.
E aí o americano falou, no Brasil, mas assim, de forma bem tranquila, se o Brasil ganhava dinheiro com a coxa, né? Porque daí lá nos Estados Unidos ele falou que eles ganham dinheiro com o lombo. Então, realmente, o que acontece nos Estados Unidos? A remuneração deles é por qualidade e quantidade de carne entregue ao frigorífico, né? Então, hoje lá eles têm uma tipificação muito bem realizada de qualidade de carne e quantidade através das Prime, Choice, Select e Standard. Então, o produtor ele é remunerado pelo que ele entrega. Se ele entrega uma carcaça que não está com acabamento, ou não tem marmoreio, ou não tem peso, ele é descontado. Agora, a partir do momento que ele entrega a carcaça com acabamento, marmoreio e num volume diário de lombo suficiente, ele é mantido o valor da arroba do boi combinada, né? Tanto é que nos Estados Unidos, se a gente for no mercado, tem umas fotos circulando, a carne Select é $10 a libra, a carne Choice vai para quase 20 e a Prime está $27, $28 a libra, né? Então, o próprio agregação de valor supre isso no mercado. E quando você encontra uma carne Prime na rede de mercado nos Estados Unidos, algumas marcas vêm com um selo de 100% de garantia de satisfação. Você compra aquela carne, consome, se você não gostar, eles te devolvem o dinheiro. Então, olha o ponto que chega, né? Será que aqui no Brasil a gente consegue colocar... A cadeia inteira já... A cadeia inteira entende. Então, se a gente pegar dos últimos 10 anos, até a Brazilian Beef Quality mostrou esse gráfico, a quantidade de carcaças certificadas para Choice e Prime nos Estados Unidos está crescendo nos últimos 10 anos, enquanto a Select e Standard está diminuindo. Então, o americano está realmente identificando que ele precisa ser cada vez mais eficiente, mais produtivo, entregando essa carcaça Choice e Prime. Mas aí, então, também a questão da seleção acaba tendo um estímulo, né? Financeiramente para o produtor de carne. Exatamente. A bonificação, eu acho que também a gente fala que é uma cereja do bolo. Porque primeiro a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito e se a gente entregar mais, a gente remunera, ganha mais. Existem frigoríficos que já bonificam, né? Paraná tem as cooperativas que estão crescendo muito bem. Santa Catarina também pelas raças, né? Pelas raças, pela questão que no sul do país a gente tem o potencial de trabalhar com as taurinas britânicas, né? Então nos facilita a qualidade de carne porque, embora todas as raças sejam boas, né? Tem raças que há mais tempo vêm selecionando para a qualidade de carne. Então às vezes é mais fácil encontrar indivíduos naquela raça por esse motivo. Então a questão de bonificação, quando a gente já é eficiente e produtivo dentro de um confinamento, por exemplo, ela é a cereja do bolo, porque a gente considera aí às vezes 8%, 10% a mais de bonificação, é um investimento que a gente consegue fazer em nutrição, em assessoria, né? Então a gente consegue estar somando a mais no projeto. Certo. E que nem tu citou do confinamento, hoje vocês conseguem ter também um processo de acompanhar um confinamento como um todo, porque toda a tua explicação também, ela posiciona vários pontos, né? De entender cada indivíduo, né? Então a gente entende também assim que isso é o reflexo, acredito, né, que sempre é buscando o processo final, como que ele vai estar preparado para ir para o frigorífico, né? Hoje o padrão de seleção geralmente das baias de confinamento, os confinadores, terminadores acabam vendo peso e frame do animal, né? E aparta as baias meio homogêneo para essas características. Com ultrassom, os trabalhos que a gente vem fazendo em confinamento, a gente forma as baias por espessura de gordura e desempenho do animal. Porque quando o produtor faz esse padrão que é frame e peso vivo, ele entrega o que a gente visualiza todos os dias, em todo frigorífico, que é as carcaças que não são homogêneas, né? Tem lá 50 animais abatidos, um deu escasso, outro deu mediano, outro deu uniforme, um está excessivo. Então tem essa despadronização de acabamento nas carcaças. Quando a gente entra com o ultrassom e forma as baias por acabamento e desempenho, a gente entrega uma padronização de carcaça no frigorífico, porque a gente monta uma escala de abate para o confinamento. Então, o que favorece isso? O produtor consegue entregar uma padronização de carcaça para o frigorífico, então o frigorífico identifica que é um produtor diferenciado, né, que entrega qualidade de carcaça, então às vezes tem até a questão de ajuda na escala de abate, às vezes tem uma questão de valores diferenciados, acordados também, negociados, né, por essa questão de estar entregando um padrão melhor, né, para o frigorífico. E com a escala de abate definida para o confinamento, o confinador ele consegue ter um planejamento melhor na fazenda, porque ele já sabe quando que aquela baia vai sair, ele já consegue prever quem que são os animais que vão ter que ser comprados ou transferidos de recria para
para o confinamento. Então, ele já tem um ganho de padronização da carcaça. Se for tiver bonificação no frigorífico, ele tem uma remuneração melhor também, né, por bonificação de acabamento. E consegue ter uma diminuição dos dias de coxo dos animais, que às vezes ele tem meio pré-definido. O animal entra com 350 quilos, 380 e vai ficar 90 dias, 120 dias. Assim não, vai ter baia que vai ficar 80 dias, 75 dias, vai ter baia que vai ficar 140. Porém, ele, na média, ele consegue ter menos do que o prazo que ele tinha inicial, definido para todos, e com um custo de economia maior. Porque o que acontece? Os precoces já saem antes, então ele vai ter essa sobra de diária para ele poder investir em outros momentos, vai sobrar dinheiro para ele. E na conta final também, né, vai estar entregando antes, girando todo o capital antes, né? Exatamente, então ele tem essa economia, né, ele vai ter mais espaço de fluxo no confinamento. Então já tem uma padronização de escala de acordo com a necessidade dele, porque a gente não pode simplesmente dizer que ele vai ter que tirar X animais em X dias, porque às vezes a questão financeira não permite ou outros fatores. Então a gente, em busca do próprio sistema dele, junto com os acabamentos dos animais, né, previsão de abate, a gente monta esse planejamento para cada confinamento. E Fábio, eu não sei se hoje ainda está ativo isso, mas também tem incentivo, né, para o produtor que deseja ter mais esse dado, no caso dessa aferição dentro da fazenda, ou foi um projeto que ficou para trás? Como que está hoje? Tem sim, Matheus. Tem um projeto do Sebrae chamado Sebrae Tech, que incentiva o uso de tecnologia em propriedades rurais, né? Então a ultrassonografia de carcaça ela se encaixa, né, nessa tecnologia, nesse projeto do Sebrae Tech. Sebrae Tech no Paraná está subsidiando 70% do valor do serviço. Sebrae Tech em Santa Catarina está em 50% em média nas regionais. Então, hoje é um custo de 70, 60 reais por animal. Então, o produtor tem um subsídio ainda do Sebrae. Fica bem interessante. E, Fábio, vamos falar assim, né? A gente vai estar já realizando agora, pelo menos para nós aqui da Pampa Remates, e até mesmo Paraná como um todo, Santa Catarina, né, a gente está iniciando a bateria dos leilões de genética, né? Vamos tentar fazer um guia rápido, não sei se isso é possível, né, mas para a gente também ter isso com os clientes, né? O que seria hoje a tua recomendação, o que o produtor deve avaliar dentro de um catálogo também que a gente está divulgando com esses dados? Eu acho que o primeiro critério é os animais que têm avaliações. Não digo só de ultrassonografia de carcaça, mas que têm avaliações de programa de melhoramento, tem a genômica, justamente porque são animais que vão agregar mais valor para aquela propriedade, para aquele cliente. Em cima das medidas, a gente sempre comentou, sempre busca o equilíbrio. Então, animais com uma área de lombo superior, animais com espessura de gordura suficiente também, porque como correlaciona com gordura, com precocidade sexual, a gente precisa ter a evolução genética no rebanho, né? A questão de marmoreio para ter uma questão de mantença melhor na vaca, né? na filha, para depois também pensando em qualidade de carne no futuro. Então, a gente vai ter que sempre buscar o equilíbrio nas características, sempre valorizando o animal que tem as avaliações, né, de diversas opções tecnológicas, porque essa diferença de valor ele recupera muito rápido, né? Quando a gente fala às vezes 5, 6, 7 mil reais de diferença de um touro para outro, pensando que um touro às vezes vai deixar 30, 40 bezerros na fazenda, já paga no primeiro ano. E aquele touro vai ser eficiente no sistema por 6, 7, 8 anos. Que ele imprime, né? Né? Exatamente. Então, o valor da aquisição se paga pelo potencial genético que o animal tem. Então, hoje, o touro de boi de boiada, boi de bola, que o pessoal fala, não tem mais valor genético. O pessoal do confinamento vem medindo essa questão, né? O confinador hoje, é até um dado interessante, Matheus, quando a gente faz avaliação de ultrassom no confinamento, é engraçado porque o confinador ele tem a relação dos bezerros, de onde veio, quem que é o parceiro dele. E quando a gente entrega os relatórios, ele começa a olhar, quem são esses bezerros, de onde que veio esses bezerros aqui que tem um desempenho melhor? De onde que veio esses aqui que o desempenho, né, eficiência, acabamento não é tão boa? E aí ele já sabe quem que é o melhor parceiro e quem que é o parceiro que não é tão bom. Aí naquele parceiro que é top, que é bom ali os animais, ele sabe que ele pode pagar R$1, R$2 a mais no quilo do bezerro, porque o animal também vai retorna. Para ele, né? Exatamente. E aquele cara que não está desempenhando, ele já conversa com o cara, olha, não está indo, né? Então, assim,
a gente consegue antecipar no confinamento a informação dele lá no final do frigorífico, rendimento de carcaça, bonificação, acabamento. Então, tudo isso aí gira em torno do quê? Do touro da matriz que ele está comprando no leilão, né? Então, hoje ele agregando valor num touro a mais, com avaliações, ele está tendo esse ganho a mais no bezerro que vai ser desmamado, ele pode usar esse argumento para o parceiro dele, ele vai ter fêmeas mais férteis, então todas essas características equilibradas no sistema dele vai retornar para ele, vai ter esse retorno do investimento, né? Não é um custo, e sim um investimento. Fábio, e até assim, né? Muitas vezes a gente vê que o pessoal vai para um ou vai para outro, né? E até achei interessante quando tu citou, né? Um bom passo inicial é a primeira coisa, recorrer a quem está oferecendo avaliações, né? E como eu falei, tem muitas vezes que o pessoal ou vai para uma avaliação ou vai para outra, ou para carcaça ou para genômica, né? E no teu ver, assim, como quem está trabalhando à frente disso, qual que seria a relação que pode ser falada entre as duas avaliações, como que o produtor deveria estar interpretando essa correlação? A correlação ela tem que ser usada de forma que o animal vai ter o gene e o que o animal está expressando. Então, o ultrassom de carcaça mostra o que o animal está expressando. A genômica está mostrando o que o animal tem de genes naquela cadeia de DNA. Então, as duas ferramentas elas se complementam. Então, a característica que o animal tem, ele pode estar expressando ou não estar expressando. Aí o ultrassom vai te mostrar isso. Então, a soma, por isso que a gente sempre fala, até inclusive nos clientes que a gente trabalha de genética, nenhuma ferramenta deve ser única e exclusiva de seleção ou descarte. A gente não chega, não, olha, vamos entrar com ultrassom e você seleciona por isso. Não, e nem deve. É perigoso demais. Então, o que acontece? Tem que ser a soma de tecnologias de seleção. A gente não vai perder o olho, que às vezes o pessoal fala, não, mas a gente seleciona pelo olho e tal, então o ultrassom não precisa mais do olho. Não, precisa, porque a questão racial, aprumos, tem características fenotípicas que precisam ser visualizadas. Mas as fenotípicas de carcaça, o ultrassom te entrega. Então, assim, tem que ser o complemento dessas tecnologias para te conseguir evoluir mais rápido e ter uma eficiência melhor e um desempenho melhor, né? Então, é a soma delas que você precisa. Interessante. E Fábio, assim, na questão também, hoje vocês conseguem passar valores de referência, então, para os clientes, até mesmo assim, para que quem está tendo contato agora com o catálogo, né, possa ver, não, isso aqui é um índice, né, então eu posso seguir a partir daqui para ter a visibilidade do que o pessoal vai estar tendo nos catálogos. Sim, a gente fala, Matheus, que os animais zerados, né, já adultos, fêmeas, é interessante ter a partir de 75 centímetros quadrados de área de lombo, touros acima de 95, 100 centímetros quadrados, para estar realmente entregando a questão de desempenho, né, conversão alimentar eficiente e rendimento de carcaça. Quando a gente fala de espessura de gordura, para a gente correlacionar com fertilidade, a gente precisa pelo menos 3 a 4 milímetros de espessura de gordura já no sobreano, para então ter essa potencialização depois na fase adulta. É um dado extremamente alto de correlação, a espessura de gordura subcutânea com fertilidade. Até indica um trabalho da Aptacolina, professor Flávio Rezende, mostrando questão de espessura de gordura subcutânea versus peso vivo de precocinhas Nelore. Então, a questão de peso é importante, até pelo tamanho depois do animal e idade, peso ao parto. Porém, ele mostra que as fêmeas precocinhas Nelore, que a partir de 3 milímetros, emprenhavam 90 e poucos % em cima de 240 a 340 quilos. Então, embora que o fator peso 240, 260 fosse leve, os 30% que emprenhavam eram as que tinham acima de 3 milímetros de espessura de gordura. Então, é um dado muito correlacionado, de alta correlação. Referente à gordura, relacionado à precocidade. A precocidade. E à fertilidade. Então, a musculosidade, a fertilidade, lembrando que a gente precisa ter essas características equilibradas no nosso sistema, a não ser que seja algum produtor, que acontece, e também às vezes é uma forma de trabalho, uma estratégia de trabalho, faz uma IATF, 2 IATFs, usando acasalamento corretivo, e às vezes ele entra com um repasse de touro, com um touro mais extremado em área de lombo, para potencializar o peso de desmama do bezerro. Então, ele não vai se preocupar com a espessura de gordura, porque ele não vai reter as fêmeas para substituição de plantel, de matrizes. Então, ele foca na questão de desempenho. Então, ele acaba trabalhando, às vezes, uma estratégia em cima disso.
Então, sempre questão de buscar o equilíbrio. Marmoreio, a gente fala aqui pela questão de eficiência é 3% de marmoreio, 2,5% a 3%, até 3,5% que na idade soberana seria interessante. Então, para justamente já ter um ganho da porteira para dentro, né, de questão de habilidade materna e questão de mantença da matriz, e também pensando na qualidade de carne. Né? Porque a escala de marmoreio é de 0 a 10, então acima de 3, 3,5 a gente já tem a visualização a olho nu na peça da carne, da gordura entremeada, né? Então a gente consegue estar trabalhando essa questão também de qualidade de carne. E assim, a gente trouxe para a gente debater um pouco mais sobre esses 4 tópicos, né? Que é a área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, picanha e marmoreio. Qual que seria a relação no seguinte? Você passou valores aí de referência, mas todos seriam assim, quanto mais alto melhor, ou tem algum ponto também que passa a ser prejudicial, né? Que nem tu falou marmoreio, 3.000%. Se a gente pega acima disso, ou qualquer outra informação, né? Tem algum ponto que passa a ser prejudicial? A gente costuma falar, Matheus, que qualquer característica extremada não é interessante, né? Porque a gente vai ter um desequilíbrio. Né? Então a gente pode estar pegando um animal extremado em área de lombo e vai perder precocidade de acabamento e precocidade sexual. A mesma coisa inversamente na gordura, vai perder musculosidade se pegar um animal extremado para gordura. Então, a gente sempre sugere para os sistemas, né, num todo comercial, a questão do equilíbrio. Claro que às vezes, na média de uma fazenda, de uma raça, às vezes a gente vai ter uma média maior de área do lombo, que é a característica às vezes da raça, ou uma média maior de gordura, que é a característica da raça. Mas não é que aquela medida foi extremada, mas sim é uma média que já é alta. Né? Então, a questão de valores vai depender muito de raça, né? E também do sistema do produtor, já da seleção dele. Porque quando a gente começa, às vezes, um projeto de genética em uma fazenda, às vezes a média de área do lombo de uns touros fica 85, 90. Passa 2, 3, 4 anos, a gente chega a 100, 110. Então, agora eu vou dizer que daí 110 é extremado. Então, não é que é extremado, mas é que a gente conseguiu aumentar a musculosidade junto com a espessura de gordura no animal e ter um animal equilibrado, mas com valores mais altos. Né? Então, eu acho que a importância sempre é ver o equilíbrio e com as medidas correlacionadas com a média que a gente está vendo naquele lote ali. Então, no resumo, seria a avaliação completa do indivíduo, do animal. Exatamente. E até a questão do marmoreio, é claro que quanto mais alto, melhor para a qualidade de carne. Né? Então, quando a gente vê essas marcas no mercado, eles exigem pelo menos 4,5%, 5% de marmoreio no animal para poder destinar aquela marca. Então, se a gente tem animais com essa condição, animais que hoje o pessoal está buscando para fazer transferência de embrião, FIV. Então, potencializar mais rápido aquela genética. Né? Então, o marmoreio acaba não sendo um critério, não teria a questão de valor máximo. Assim, né? Então, até quanto mais, está mais difícil de achar, mas seria melhor. Tá certo. Pessoal, então, para você que está nos acompanhando, hoje foi, vamos dizer assim, uma aula, né, sobre todos esses dados, são características aí que a gente tem muito debatido. Você que chegou agora por último, vale a pena assistir desde o início. Existe essa avaliação, então, como o Dr. Fábio falou, da questão de avaliar cada sistema em específico, cada animal em específico, buscando equilíbrio. Acho que essa é a grande lição que sai de hoje, né, Fábio? Buscando todas essas... E outra coisa, né? Adequado o que é o objetivo de quem está produzindo, quem está pegando essa informação, né? Exatamente. É muito importante, Matheus, a identificação do que o sistema faz, qual que é o objetivo da fazenda, para buscar o animal certo para aquele sistema. Né? Porque, como a gente falou, a pecuária de corte ela é médio e longo prazo. Né? Então, se a gente não trouxer o animal adequado ao sistema, quando a gente descobrir isso aí, já passou 2, 3 anos. Então, a gente já perdeu um tempo hábil também pela questão. Né? E antes da gente caminhar para a parte final do nosso podcast, até gostaria assim, de tu comentasse um pouco de experiências que vocês já passaram, né? Às vezes também assim o que pode se falar assim mais chega para vocês, né? Alguém que já chega com ânimo total, quero fazer diferente, meu confinamento, quero chegar nisso, naquilo, e quando começa a avaliar os animais, às vezes tem um choque, ou às vezes potencializa, vê que está no caminho certo. Como que é a realidade hoje do mercado? Eu vou citar um exemplo que é de casa, Matheus, porque, como eu falei inicialmente na apresentação, a gente começou a fazer IATF em 2010.
E com ETF a gente espera sempre uma evolução genética e tem isso, né? Quando eu fui fazer a avaliação em 2017, 2018 ali nas nossas matrizes, a minha expectativa, porque o que acontece? Quando a gente faz a avaliação de matriz comercial, a gente classifica em 1, 2, 3, 4. Para justamente dizer, a 1 é a cabeceira equilibrada, a 2 a 3 precisa correção de ou área de lombo ou espessura de gordura, e a 4 é o fundão, né? Então a gente cria uma expectativa muito alta, né? Porque já estou aí 7, 8 anos rodando de ETF, né? Então acredita-se que vai ter um percentual de cabeceira superior, equilibrada. E quando a gente teve o resultado, cara, 20% das nossas matrizes eram cabeceira, 50% era fundo, e os demais estavam no meio ali para a gente fazer correção. Então, quando tem uma média de rebanho de grupo contemporâneo informado corretamente, é o que a gente vem encontrando na maioria das fazendas comerciais, de 15% a 20%, 25%, no máximo 30%, né, de matrizes classe 1, equilibradas. E isso aí gera um impacto no produtor, porque ele tem mensurações, às vezes, de peso de desmame, correlação com peso de vaca adulta, percentual de prenhez, mas quando ele começa a ver a questão genética do animal para equilíbrio, ele se espanta. E aí a correlação com isso é muito alta. E aí quando a gente... Aí diversos casos, todos que trabalham comercial com matriz, trabalham com cria, a gente entrega para o produtor essa classificação 2, 3, 4 e pede para eles rodar, no final daquela estação de monta, o percentual de prenhez por indivíduo. Vamos aqui, essa vaca 1 emprenhou, vazia, prenha, coloca na 1, 2, 3, 4. Quando ele chega no final, que ele olha, não, mas a minha estação de monta tá rodando bem, deu 80%, 85% de prenhez, 87%. Quando ele começa a correlacionar a classe 1, 2, 3, 4, ele vê que a classe 1 emprenhou 90 e poucos por cento. A classe 2, 3 emprenhou 80 e alguma coisinha. A classe 4 foi com 50, 45% de prenhez. Então assusta ele, porque ele assim, cara, por que eu já não eliminei antes? Porque não fui eficiente, às vezes, dando possibilidade para outras... O lote como um todo não viu especificamente. Então, assim, essa influência do fundo, que ele, às vezes, que é a maior parte do rebanho, que geralmente a gente encontra, né, quase sempre a parte maior do rebanho, percentual maior, é o que está puxando a fazenda para trás. Então, às vezes, ele tem animais muito bons produtivamente, de desempenho, mas ele tem um N maior de vacas puxando para trás, que daí não sustenta o negócio. Então, a partir do momento que ele consegue identificar quem são e vai tendo o descarte, a seleção, ele consegue fazer um desempenho melhor, um resultado melhor na propriedade. Tu veja, né, o quanto é interessante assim, a gente poder ter esse tipo de acesso a conhecimento, né? Porque até em fevereiro agora teve o leilão do Amauri, né? Até teve uma fala do Roberto Barcelos, né, que ele falava, né? A gente vai ter que viver na pecuária o que foi passado na agricultura, né? Teve agora feita a agricultura de precisão, tem que ser feita a pecuária de precisão, que eu acho que é esse olhar, né? Exato, Matheus. E assim, Roberto Barcelos é uma figura única no Brasil, uma referência nossa também. E a pecuária vai seguir a linha da suinocultura, da avicultura, né? Que a suinocultura hoje já tem uma padronização genética, né? E antigamente era um porco banha, e hoje a gente conseguiu produzir um suíno com mais carne. E agora estão inclusive voltando marmoreio no suíno para ter mais suculência na carne, né? Então foi feita seleção antigamente, justamente por uma questão de ultrassonografia na suinocultura, no frango, na avicultura. Então a pecuária de corte está caminhando a passos largos até, quem está focando em desempenho, para atingir esse objetivo aí também. Fantástico. Fábio, então reta final do nosso bate-papo, quero mais uma vez agradecer a quem nos acompanha aí pelo canal Pampa, convidar para que se inscreva no canal, participe com a gente. Sempre, até, pessoal, quem está aí no Instagram pode sugerir, chamar no meu perfil, no perfil da Pampa, do próprio PampaCast, sugerindo convidados, né, mandando perguntas, quando você sabe que vai estar vindo alguém especial aí para a gente também. E, Fábio, quero agradecer muito a tua disponibilidade, sei que tu também, como a gente, acaba entrando agora numa temporada um pouco mais corrida, né, mas teve essa disposição de estar aqui com a gente, também passando esse conhecimento. Imagina, Matheus, eu que agradeço, né, a oportunidade, a parceria de sempre, e estamos aí para buscar essa parceria, essa evolução, né, genética no rebanho no sul do Brasil, para a gente, todos os produtores, ter acesso a isso, condições a essa qualidade genética para estar evoluindo e a gente produzir mais e melhor, mais eficiente. E, Fábio, até para a gente
fechar, até deixou o espaço bem aberto para você fazer também, vamos dizer assim, um merchan aí do teu negócio e até explicando, né, de certa forma, qual que seria o aproveitamento para cada um, né? Então pode ficar à vontade aí para fazer, explicar como que vocês hoje trabalham como um todo e como que vocês sugerem esse trabalho dentro de cada propriedade. Bom, Matheus, cada propriedade é uma propriedade, a gente costuma dizer, né? Porque às vezes propriedades vizinhas, a divisão de cerca de um sistema para outro é totalmente diferente. Então, todo projeto, todo cliente que surge para nós, a gente sempre tenta identificar primeiro visualiza com o que é o projeto do produtor e a gente identifica de que forma a gente consegue ajudar, né? E a gente entrega isso para ele, olha, a gente consegue te ajudar nesse caminho ou nesse caminho. Mas como toda tecnologia, não basta simplesmente achar que vai fazer ultrassom e vai ter evolução se não usar o dado. Então tem que estar utilizando o dado e a gente tem esse acompanhamento com o produtor para ter esse acompanhamento de dados, senão não tem sequência de trabalho. Então a gente costuma primeiro então identificar o produtor, as necessidades, ver onde que a gente consegue ser parceiro dele na questão, né, na evolução, e a gente forma as rotas de trabalho, né, para facilitar, porque vocês, melhor que eu, sabem que a questão de deslocamento é muito tempo de estrada, né? Dificulta bastante a agenda. Então a gente tenta agregar bastante produtores na região e, graças a Deus, a gente está com clientela muito boa aqui no Sul e a gente consegue então formar agendas para facilitar o custo de deslocamento para o produtor, facilitar a agenda e potencializar os negócios ali, né? Então a gente trabalha geralmente dessa forma, né? Identificando, conversando com o produtor primeiro e aí, claro, tem a questão do Sebrae, né? Que subsidia boa parte do valor, né? Ajuda, Que eu acho que é imprescindível para o produtor rural ter esse retorno de tudo que a gente coloca na frente de impostos e outras coisas. Então ter esse retorno e aí de uma forma que a gente consiga estar tendo uma evolução na propriedade também. Ótimo. Fábio, mais uma vez, te agradeço muito a participação aí e até uma oportunidade, até, vamos dizer assim, em público, agradecer sempre a atenção que tu teve com a gente, na disponibilidade de materiais, tudo, né? É muito bom trabalhar contigo e a gente sempre tem muito prazer, assim, de estar com grandes parceiros aí. Então, de forma geral, até em nome da PMAS, de todo o Grupo Pampa, a gente te agradece muito aí essa parceria e também parabeniza, né, o trabalho que você está fazendo aí à frente de grandes propriedades. Eu lembro também que todo leilão da 2A, por exemplo, né, hoje já está tendo aquela escala dos últimos 3, 4 anos também, acho que é isso, Exato. né? Uhum. A evolução genética. Fantástico. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Se porventura a gente deixou escapar algum ponto aí que a gente não tenha passado, também pode usar da sua fala final aí para pontuar. Matheus, primeiro, obrigado pelas palavras, né? Nós que somos muito gratos, né, pela oportunidade de trabalhar em clientes da PMAS, da Pampa. Quero também deixar um abraço para o Cândido, para os pisteiros, que são parceiros nossos aí também. Matheus, na sua figura também, muito obrigado por tudo, né? E eu acredito que a gente conseguiu explanar boa parte, né, quase total da tecnologia. Fico à disposição também, né, através do perfil da Prime Imóvel no Instagram, o WhatsApp também está no perfil. Matheus tem nossos contatos, redes sociais. Para tirar qualquer dúvida, né? Hoje tem produtores que julgam, acreditam ser caro a ferramenta ou que tem uma propriedade pequena, mas a ferramenta atende a todos, né? Então, propriedades pequenas, valor é acessível, tem hoje o Sebrae, né, como subsídio, então a oportunidade está aí, né? Está dada, então quem realmente tem interesse e objetivo de produzir mais, com mais eficiência, com valor agregado, eu acredito que a gente consegue estar, sim, sendo parceiro no plano, no objetivo do produtor. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Hoje, uma grande aula, uma grande participação aí e confesso, sim, que dos valores que tu citou, no diluído do que ele vai ter, cada produtor vai ter no ganho na hora que vende o terneiro, por exemplo, ou também agrega no valor do seu reprodutor na hora da venda, se torna irrisório. Exato. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Você que nos acompanha, agradeço a tua audiência, a tua participação aí com a gente no PampaCast. A gente tem circulado muito e muito tem se comentado, né? O pessoal tem gostado desse bate-papo. E, de forma geral, convido a você para participar dos nossos leilões, acompanha aqui no canal Pampa. Semana que vem também a gente tem mais uma edição do PampaCast, muito em breve a gente vai estar divulgando o próximo convidado. E agradeço a participação de todos, fiquem com Deus e até o próximo PampaCast.